Antigos pergaminhos que foram enterrados em cinzas vulcânicas durante a erupção do Monte Vúvio estão agora sendo decifrados 2000 anos depois, graças em parte à inteligência artificial. A inteligência artificial acaba de decifrar um pergaminho selado por quase 2000 anos, enterrado sob as cinzas, quando o Monte Vúvio aniquilou Herculano. O que ela leu não era apenas tinta, era uma voz intocada da antiguidade. As palavras desafiavam tudo o que os historiadores acreditavam. Você descobre que está lendo um texto que pertence a outra parte do papiro e mal consegue perceber que as camadas se uniram, revelando argumentos filosóficos, figuras desconhecidas e possivelmente escritos do próprio Filademo. Mas não termina aí, porque este pergaminho não era o único segredo. Os pergaminhos de Herculano, em 15 de março de 2023. Nat Friedman, Daniel Gross e Brent Seals lançaram o Desafio Vuvius, um esforço global com o objetivo de realizar algo inédito: ler um texto completo, selado, dentro de um pergaminho carbonizado de Herculano, sem abri-lo fisicamente. O projeto uniu pesquisadores tecnólogos e historiadores em torno de um único objetivo: recuperar palavras que permaneceram ocultas por quase 2000 anos. Se você tentar abri-los, eles se desfazem em pedaços. Claro que fisicamente o pergaminho permanece intacto. A história desses pergaminhos começou em 1752, quando escavadores de poços descobriram estranhos objetos frágeis dentro de uma vila romana, à beira-mar, posteriormente identificada como a residência de Lúcio Calpérnio Pisão, casseno sogro de Júlio César. Esses objetos revelaram-se rolos de papiro da Vila do Papiro, a única biblioteca completa conhecida que sobreviveu do mundo antigo. Quando o Monte Vúvio destruiu Herculano, uma onda de gás superaquecido e cinzas varreu a cidade, atingindo temperaturas próximas a 500 graus Celsius. Os pergaminhos não foram queimados, mas carbonizados. Cada rolo se transformou em um frágil bloco de carvão. As pessoas se foram. As culturas se foram. E os lugares se foram. E, no entanto, como uma cápsula do tempo, você tem este objeto que conta uma história. A tinta usada na época também era a base de carbono feita de fuligem ou negro de fumo, o que criou um problema peculiar. Sob a análise por raios-x, a tinta e o papiro pareciam idênticos, tornando a escrita praticamente invisível. Mesmo quando as tomografias computadorizadas modernas revelaram a estrutura interna compacta e permitiram o desenrolamento digital dos pergaminhos, as superfícies ainda pareciam em branco, deixando seu conteúdo ilegível por séculos. Esse desafio foi superado por mais de 2 décadas de trabalho do cientista da computação Brent Seals e sua equipe de pesquisa na Universidade de Kentucky. Seals foi pioneiro em métodos não invasivos para acessar textos ocultos dentro de objetos frágeis e com múltiplas camadas. Em 2015, sua equipe começou a testar uma técnica conhecida como desenrolamento virtual, que transforma tomografias computadorizadas em modelos tridimensionais, que podem ser desenrolados digitalmente sem danificar o objeto original. Essa tecnologia provou seu potencial com o pergaminho de Engedi, que se revelou o pergaminho da Bíblia hebraica mais antigo descoberto desde os manuscritos do Mar Morto. No entanto, os pergaminhos de Herculano apresentaram uma dificuldade muito maior. Ao contrário de descobertas anteriores, tanto a tinta quanto o papiro eram à base de carbono, tornando quase impossível distingui-los, de modo que conseguimos recuperar a tinta a partir dessas digitalizações. Trata-se de um padrão muito sutil, imperceptível a olho nu. Com o apoio de uma verba de $500 mil americanos, do National Endowment for the Humanities, em 2019. A equipe de Seals desenvolveu métodos iniciais de aprendizado de máquina, capazes de detectar tênues vestígios de tinta em digitalizações tridimensionais. Financiamento adicional ajudou a estabelecer o EduceLab, um laboratório de imagens, especializado, dedicado a solucionar alguns dos problemas mais complexos na preservação do patrimônio cultural, incluindo os pergaminhos de Herculano. Partindo dessa base, o Desafio Vuvius disponibilizou para a França dados de pergaminhos recém-digitalizados do Instituto produzidos. Usando o acelerador de partículas
Diamond Light Source, perto de Oxford. Essas digitalizações, de altíssima resolução, foram tornadas públicas, juntamente com mais de US$ 1 milhão americanos, em prêmios doados por uma ampla gama de colaboradores. Quase imediatamente, formou-se uma comunidade global, reunindo estudantes, engenheiros, historiadores e pesquisadores, dispostos a enfrentar um problema que resistia a soluções há séculos. Menos de um ano depois, em dezembro de 2023, o projeto foi bem sucedido. Após aproximadamente 275 anos, o conteúdo de um pergaminho de Herculano completamente selado foi finalmente decifrado. Descobriram uma biblioteca com pelo menos 1.800 pergaminhos antigos, com textos em grego e latim. O grande prêmio de US$ 700 mil americanos foi concedido a Youssef Nader, Luc Ferrariter e Julian Schilliger. A equipe utilizou múltiplos modelos de inteligência artificial para verificar seus resultados. 3 estudantes, incluindo um americano de 21 anos, encontraram a melhor solução, e este é o resultado. Eles garantiram a detecção de padrões de tinta reais, em vez de variações aleatórias no papiro. Ao comparar diferentes abordagens e testar o sistema repetidamente, alcançaram mais de 85% de precisão na distinção entre tinta antiga real e ruído de fundo nas digitalizações. Isso superou em muito as expectativas, já que a maioria dos organizadores acreditava que havia menos de 30% de chance de alguém atender aos padrões rigorosos do desafio. O trabalho deles revelou 11 colunas adicionais de texto, elevando o total para mais de 2.000 caracteres legíveis. Além da detecção de tinta, a proposta deles também introduziu o sistema de segmentação automática mais avançado até o momento. A ferramenta de Julian Schilliger, conhecida como Thumato Anacleator, reunia grandes seções de papiro extraídas de múltiplos rolos, confirmando textos conhecidos em áreas familiares e revelando escritas totalmente novas em outros locais, inclusive nas camadas mais externas. Até o momento, aproximadamente 5% do primeiro pergaminho foi desdobrado e lido digitalmente. Paparologistas concluíram uma transcrição preliminar de cada coluna revelada, confirmando que o texto não é uma cópia de nenhuma obra conhecida. Ele contém material inédito da antiguidade, e um estudo acadêmico completo está em andamento. De acordo com as passagens decodificadas, o pergaminho explora o prazer como o bem supremo na filosofia epicurista. O autor examina como a disponibilidade de bens, como alimentos, molda o prazer que eles proporcionam, questionando se a escassez realmente torna algo mais desejável do que a abundância. Ele também considera se as pessoas estão mais dispostas a abrir mão de coisas abundantes do que de coisas raras. A formulação sugere que o argumento continua além do final do texto recuperado. Passagens iniciais mencionam uma figura chamada Genopantes, possivelmente o mesmo músico citado em outro lugar pelo filósofo epicurista Filademo, que se acredita ter servido como pensador residente na vila. Perto do final, o autor critica duramente os pontos de vista opostos, acusando-os de não oferecerem uma compreensão significativa do prazer. A maioria dos estudiosos que analisaram o material acredita que o autor seja o próprio Fademo, um seguidor de Epicuro, com ligações a figuras como Virgílio. Embora algumas questões permaneçam sem resposta, espera-se que os avanços contínuos na detecção de tinta baseada em inteligência artificial esclareçam muitas das incertezas restantes. Para entender por que a recuperação desses pergaminhos é importante, precisamos voltar ao dia em que foram enterrados, 24 de agosto de 79 d.C. A Fúria do Monte Vúvio. Em 24 de agosto de 79 d.C., o dia começou como qualquer outro na movimentada cidade litorânea de Herculano. Em 79 d.C., esta antiga cidade romana também foi soterrada por cinzas vulcânicas devido à erupção do Monte Vúvio. As pessoas seguiam suas rotinas, sem saber que suas casas ficavam perigosamente perto de um vulcão ativo. Para elas, o Monte Vúvio era apenas uma montanha, não uma bomba relógio. 17 anos antes, um poderoso terremoto havia abalado a região, mas poucos o interpretaram como um aviso. Acreditava-se que terremotos eram eventos comuns, castigos ou sinais de Poseidon.
o deus do mar, e não presságios de uma catástrofe iminente. À medida que o magma subia rachaduras, se abriam no solo e vapor quente escapava. Esses sinais sutis passaram despercebidos enquanto a pressão nas profundezas continuava a aumentar. Por volta das 13 horas, o Monte Vúvio entrou em erupção com uma força repentina e violenta. Uma enorme coluna de cinzas e gases foi lançada ao céu, elevando-se tão alto que as pessoas em Pompeia, nas proximidades, não conseguiam enxergar além dela. Em poucos minutos, milhões de toneladas de material vulcânico jorraram para cima, atingindo quase 10 metros acima do solo. Os ventos carregaram parte dessa nuvem mortal em direção a Pompeia, enquanto os moradores de Herculano observavam com crescente temor a erupção se intensificar, soterrando Pompeia e Herculano sob montes de cinzas. Em pouco tempo, Pedra Pómez, um material vulcânico leve e poroso, começou a cair como chuva. Cinzas e detritos se acumularam nas ruas e telhados, enquanto o pânico se espalhava. Algumas pessoas fugiram, enquanto outras permaneceram em suas casas, na esperança de que a erupção passasse. Às 17 horas daquele dia, o peso da massa vulcânica tornou-se insuportável, e os telhados começaram a desabar por toda a região. Pouco depois da meia-noite, a erupção entrou em sua fase mais letal. A imponente nuvem de cinzas colapsou para dentro, liberando o que os geólogos chamam de fluxo piroclástico, uma avalanche rasteira de gás superaquecido. Cinzas e rocha pulverizada que desceu a encosta da montanha a mais de 100 km por hora. A temperatura no interior ultrapassou os 400 graus Celsius quente, o suficiente para vaporizar instantaneamente a carne humana. Herculaneum não teve tempo de reagir. A cidade foi dominada em segundos. Prédios, ruas e pessoas foram soterrados sob ondas de material incandescente. Nas horas seguintes, novas ondas vulcânicas atingiram a cidade, acumulando camadas e mais camadas de detritos. Ao amanhecer, fluxos de lava, mais frios, chegaram a Pompeia. Mas Herculano já havia desaparecido selada sob 21 a 24 metros de depósitos vulcânicos. Profundidade suficiente em alguns pontos para soterrar um prédio de 4 andares. Durante séculos, acreditou-se que a maioria dos habitantes de Herculaneum havia escapado antes que o pior acontecesse. Apenas um pequeno número de esqueletos era conhecido, o que levou os estudiosos a presumir que a cidade havia se esvaziado em grande parte com o tempo. Essa crença desmoronou há cerca de 20 anos. Quando arqueólogos escavaram a antiga linha costeira e fizeram uma descoberta devastadora, as equipes de escavação vêm removendo a lava intermitentemente nos últimos 200 anos. Dentro de uma série de galpões de pedra para barcos, dezenas de corpos foram encontrados amontoados congelados em seus momentos finais. Essas pessoas fugiram em direção ao mar, na esperança de serem resgatadas apenas para serem alcançadas justamente na reta final da fuga. O bioantropólogo Dr. Pier Paul Petroni estudou os restos mortais e identificou sinais inconfundíveis de calor extremo no momento da morte. Os músculos se contraíram instantaneamente, forçando mãos e pés a assumirem posições cerradas. Herculaneum se preservou como um fóssil em âmbar, tudo congelado no tempo. Uma reação causada pela exposição repentina a calor intenso fez com que as vítimas fossem atingidas quase imediatamente pela onda de calor superaquecida, com temperaturas chegando a aproximadamente 400 a 500 graus Celsius. O fluxo engolfou os abrigos em segundos. A morte foi instantânea, sem deixar chance de fuga ou mesmo de reação. Apesar da violência do evento, os restos mortais foram preservados com notável clareza. As cinzas que sepultaram as vítimas endureceram, formando uma camada protetora que preservou ossos e posições por quase 2000 anos. Entre as descobertas mais impactantes está a de uma mulher encontrada encolhida protegendo um feto, revelando que ela estava grávida de 7 meses quando a erupção ocorreu. Até o momento, os arqueólogos descobriram cerca de 300 esqueletos, e acredita-se que muitos outros ainda estejam enterrados. Embora a maioria conte uma história coletiva de morte súbita e fuga frustrada, um conjunto de restos mortais se destacaria posteriormente, desafiando suposições
e reformulando o que os pesquisadores pensavam saber sobre os momentos finais de Herculaneum. Herói de Herculaneum. Para o historiador Adrian Murdoch, uma figura entre as vítimas de Herculaneum oferece uma rara perspectiva sobre os momentos finais da cidade, encontrado de bruços na praia. Este homem é conhecido como Espécime, e 26. Era um homem adulto, cujo esqueleto foi quase totalmente preservado, juntamente com manchas de pele mumificada e enegrecida. Mesmo em seu couro cabeludo, os pesquisadores puderam ver vestígios de tecido preservado. Um forte lembrete do calor extraordinário que o atingiu no momento da morte. O calor teria feito com que sua pele se dissolvesse sob os músculos. O patologista forense, moderno doutor Richard Shepard, especialista em medicina legal em desastres, estudou o corpo e observou que a posição do homem indicava uma luta. Sua postura de bruços não era de um simples colapso. Sua mão esquerda estava cravada no chão, como se ele estivesse buscando segurança em seus últimos momentos. Mas se observarmos a mão esquerda, veremos que ela não está simplesmente estendida no chão. Ela está cravada. O esqueleto captura um instante congelado no tempo, mostrando tanto a força da erupção piroclástica quanto uma tentativa desesperada de sobreviver. Os investigadores também examinaram os objetos encontrados com ele. Uma espada e uma adaga, um cinto de prata e uma bolsa de couro cheia de moedas de ouro e prata sugerem que ele estava longe de ser um civil comum. A espada o identifica como um soldado, provavelmente ainda em serviço ativo quando o vulcão Vulvius entrou em erupção. Suas vértebras mostram sinais precoces de artrite, o que o coloca na faixa dos 30 ou 40 anos. Ele estava sem os dentes da frente. Ao encontrarem o corpo, notaram que o homem estava sem os dentes da frente, e as moedas que ele carregava equivaliam a aproximadamente 2 anos de salário de um soldado romano. Pier Paolo Patroni, que estudou muitas das vítimas de Herculano, observa que a decisão desse soldado de permanecer afastado dos outros continua sem explicação. Sua posição na praia, longe dos abrigos para barcos, onde outros buscavam refúgio, é incomum. Não é possível determinar, com base nas evidências físicas, se ele tinha um dever militar a cumprir, se estava guardando algo ou se tinha outro motivo para estar do lado de fora. Quando a onda piroclástica atingiu o local, o calor extremo agiu instantaneamente, carbonizando a pele e provocando contrações musculares violentas. 2000 anos depois, arqueólogos o encontraram ainda vestindo seu uniforme militar, com suas moedas intactas, sozinho na costa onde caiu. Se o dinheiro lhe pertencia, ou foi coletado de outros, provavelmente nunca saberemos. Sua morte levanta outro mistério, o que aconteceu após a erupção. Como o mundo romano reagiu a essa catástrofe? A resposta é mais estranha do que você imagina. Eles tentaram esquecer que ela existiu. O misterioso desaparecimento de Herculaneum. Enquanto o destino de Pompeia se espalhava pelo mundo, Herculano foi silenciosamente apagada da memória. Havia uma relutância deliberada em falar sobre a cidade e na Idade Média. Ela havia adquirido um status quase mítico. No século XVIII, Herculano era considerada uma cidade perdida, comparável a lendas como Atlântida. Com o tempo, as pessoas construíram suas cidades diretamente sobre as camadas de terra que sepultaram a cidade, e seus habitantes sem saber o que jazia sob seus pés. Esse silêncio foi finalmente quebrado no início do século XVII, quando um agricultor acidentalmente descobriu a cidade soterrada, enquanto cavava um poço. A notícia da descoberta chegou rapidamente aos governantes Bourbon do sul da Itália. O rei de Nápoles ordenou que equipes de trabalhadores escavassem túneis na rocha vulcânica endurecida, em busca de objetos valiosos para decorar seu palácio. O trabalho era extremamente perigoso. Os trabalhadores enfrentavam túneis que desabavam, gases tóxicos e condições perigosas nas passagens subterrâneas apertadas. A corte Bourbon priorizou a busca por tesouros em detrimento da segurança dos trabalhadores, tornando essas primeiras escavações primitivas e perigosas. Os escavadores Bourbon perfuravam paredes e tetos com pouca noção do que encontrariam pela frente, muitas vezes não encontrando nada além de mais rocha sólida. Exaustos pelo medo e pelo cansaço, frequentemente abandonavam os túneis. Convencidos de que haviam alcançado a borda da cidade soterrada,
As grandes escavações foram retomadas em 1738, sob o patrocínio de Carlos III da Espanha, que havia começado recentemente a construir um palácio real nas proximidades, em Portichy. Ele colocou o projeto sob a supervisão do engenheiro militar Giovanni Antonio Medadrano e do oficial espanhol Joaquim de Alubier, marcando o primeiro esforço organizado e em larga escala para descobrir Herculano. O trabalho deles levou à publicação de L'Antichita de Olano, uma série que disseminou imagens da cidade soterrada por toda a Europa. Essas publicações tiveram um forte impacto no gosto europeu e ajudaram a impulsionar a ascensão do neoclassicismo. No final do século XVIII, desenhos inspirados em Herculano apareceram em objetos da moda, como pinturas murais, mesas de tripé, queimadores de perfume e até xícaras de chá. Os estilos romanos, há muito enterrados agora, moldavam casas e palácios muito além da Itália. Apesar desse impacto cultural, as escavações foram novamente interrompidas em 1762. O erudito Johann Joachim Winckelmann condenou o trabalho como uma busca descuidada por tesouros, em vez de um estudo cuidadoso. Ao mesmo tempo, a atenção se voltou para a vizinha Pompeia, que era muito mais fácil de escavar, estando sob apenas cerca de 4 metros de material vulcânico, em comparação com os aproximadamente 20 metros de Herculano. O interesse por Herculano reviveu no século XIX. Entre 1828 e 1837, o rei Francisco I ordenou a compra de novas terras e incentivou novos esforços de escavação. Após a formação do Reino da Itália em 1861, essas aquisições continuaram, permitindo que os arqueólogos expandissem o sítio para o leste. Em 1875, as escavações haviam progredido significativamente, lentamente devolvendo Herculano à história, após séculos de negligência. Apesar de décadas de escavações e túneis, apenas uma pequena parte da cidade antiga foi descoberta. Andrew Wallace. Hadrill e a equipe de escavação moderna acreditam que grandes edifícios públicos ainda permanecem escondidos no subsolo, possivelmente incluindo bibliotecas ou complexos de banhos adicionais, que os primeiros caçadores de tesouros nunca alcançaram. Esses espaços enterrados podem conter pistas vitais sobre a vida cotidiana na cidade antiga. Em um túnel recém-descoberto, Andrew consegue ver claramente os danos causados pela erupção e pelas primeiras escavações. Uma fileira de colunas, que antes se erguia, agora está destruída, com seus topos separados das bases pela força do vulcão Vúvio. Estas colunas pertencem a uma basílica, um importante edifício público romano, onde as autoridades se reuniam e as disputas legais eram resolvidas. Usando mapas detalhados criados durante o período Bull Bronze, os especialistas conseguem reconstruir a planta original da basílica e imaginar sua antiga dimensão. Embora grande parte das obras de arte tenha sido removida há muito tempo, fragmentos de afrescos e artefatos dispersos permanecem. Os primeiros arqueólogos retiraram tudo o que consideravam valioso, deixando o resto para trás. As escavações de Bourbon trouxeram à luz obras de arte romanas, notáveis, mas ignoraram a história mais ampla da cidade e de seu povo. Pelos padrões modernos, seu trabalho se assemelha mais a um saque do que a uma pesquisa arqueológica, motivado por riqueza e prestígio em vez de compreensão. Mesmo assim, eles não levaram tudo. Além dos restos mortais, o que mais foi preservado dentro desta cidade esquecida? A análise do D. N. A dessas pessoas revelou que a maioria eram mulheres moradores locais. Descobertas chocantes em uma cidade outrora próspera. Os arqueólogos que trabalham em Herculano continuaram a fazer descobertas impressionantes, incluindo uma rara cabeça de estátua pintada, encontrada perto da basílica. Dr. Mônica Castaldi é responsável por proteger e estudar esta peça frágil, que oferece um vislumbre incomum da arte romana antiga. Ao receber a notícia da descoberta, ela imediatamente instruiu sua equipe a manter a cabeça úmida, selando-a em um saco plástico, pois sabia que a fina camada de tinta poderia se perder se secasse muito rapidamente. Graças à sua rápida resposta, a superfície pintada sobreviveu, revelando detalhes minuciosos, que raramente são preservados. A coloração ao redor dos olhos
é especialmente nítida, conferindo ao rosto uma presença quase lúcida raramente vista em esculturas antigas. Especialistas acreditam que a cabeça representa uma guerreira amazona, figura familiar na mitologia romana, e que provavelmente fazia parte de um conjunto de estátuas dentro da basílica. Herculano se destaca de Pompeia pela excelente preservação de materiais orgânicos, estruturas de madeira, alimentos tecidos e até mesmo os andares superiores dos edifícios sobreviveram, oferecendo um retrato mais completo da vida cotidiana romana. O que realmente diferencia o sítio arqueológico é a preservação de objetos domésticos comuns, que parecem tão próximos e familiares. A preservação da madeira é especialmente rara, visto que ela geralmente só sobrevive quando queimada encharcada ou completamente seca. Em Herculaneum, intensas explosões pirolásticas carbonizam a madeira fixando sua forma e preservando escadas, tetos, prateleiras e móveis com notável nitidez. Algumas das descobertas mais delicadas permanecem fora da vista do público. Em um cômodo, arqueólogos encontraram móveis carbonizados, incluindo uma cama com uma elegante estrutura de madeira. Imediatamente você percebe a divisória de madeira carbonizada que dá nome ao edifício. O calor transformou a madeira em carbono, mas todos os detalhes esculpidos permaneceram visíveis. Em casos mais raros, madeira não carbonizada também sobreviveu, como a porta de um armário que permaneceu intacta, provavelmente por ter sido exposta a uma onda de calor menos intensa. A madeira não foi o único material orgânico a resistir. Arqueólogos descobriram uma cesta de vime, possivelmente usada para pesca, juntamente com um pão romano, fatiado e marcado. O pão ainda apresentava as letras AV e AM, mostrando como os padeiros marcavam o pão para que os clientes recebessem o pedido correto. O significado exato dessas marcas é debatido entre os estudiosos. Podem ter indicado o nome do padeiro, o dono da flor, ou servido como uma forma de controle de qualidade. Sob as casas, corria um antigo sistema de esgoto que também servia como depósito de lixo. O professor Mark Robinson estudou esse material e encontrou fragmentos de cerâmica e restos de comida que revelam como os habitantes de Herculaneum cozinhavam e se alimentavam. As cozinhas eram frequentemente localizadas ao lado dos banheiros, facilitando o descarte de restos de comida pelo mesmo poço. Entre os dejetos do esgoto, foram encontrados vestígios das últimas refeições da cidade, incluindo caroços de cereja, mineralizados, sementes de maçã, sementes de uva e caroços de pêssego. A água que fluía por esse sistema vinha de uma rede de aquedutos romanos, altamente avançada. Na época da erupção, o Aqua Augusta abastecia cidades em toda a região ao redor de Vúvio. Embora os aquedutos sejam frequentemente imaginados como arcos imponentes, a maior parte do sistema era subterrânea, utilizando arcos apenas onde era necessário atravessar vales. A sofisticação dessa rede de água combinada com a extraordinária preservação de objetos do cotidiano continua a remodelar a compreensão dos arqueólogos sobre Herculano. Quão avançada era essa cidade antiga? Ao todo, as vítimas encontradas nas câmaras dos barcos e na praia são cerca de 10 vezes mais numerosas do que na cidade. Civilização antiga avançada. Em Herculaneum, a água era cuidadosamente administrada e distribuída por toda a cidade através de um sistema altamente organizado. A água era primeiro limpa e dividida em estações de tratamento nos arredores da cidade, e depois enviada por 3 canais distintos. Um para os banhos públicos, outro para as casas particulares das famílias ricas, e um terceiro para as fontes onde todos podiam beber água fresca. No centro desse sistema, erguia-se uma torre divisora, construída no ponto mais alto da cidade. A torre regulava a pressão da água, e quando a pressão ficava muito alta, o excesso de água era bombeado por tubulações para torres menores, nas esquinas, onde tanques adicionais a armazenavam. Temos canos de chumbo subindo, e eles fornecem a pressão necessária para que a água chegue às casas. A partir daí, canos de chumbo levavam a água até as fontes públicas, garantindo um fluxo constante e confiável. Esse sistema, conhecido como sistema de captação contínua, significava que a água nunca parava de correr.
As torneiras públicas sempre forneciam água fresca, oferecendo uma comodidade e confiabilidade que tornavam a vida na cidade notavelmente confortável. Esse abastecimento constante foi uma das muitas maneiras pelas quais os romanos transformaram a vida cotidiana, combinando engenhosidade com planejamento urbano, cuidadoso, para melhorar as cidades em toda a região. Na época da erupção, Herculano era uma cidade próspera e pacífica. Suas casas tinham vista para a Baía de Nápoles, e os moradores desfrutavam de uma vida confortável e abundante. O sistema de água confiável melhorou sua qualidade de vida, proporcionando um nível de comodidade incomparável na Europa, até o século XIX, muito depois da queda do Império Romano. No entanto, tudo isso desapareceu em questão de horas. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.